Olá, muito bom dia para você. Mais um Agroband chegando aqui na sua tela com as principais informações da agropecuária do país. Confira os assuntos que preparamos para você. Olambra, no interior de São Paulo, é responsável por 70% das flores e plantas ornamentais comercializadas no país. Os produtores têm investido em tecnologia e variedade para ampliar mercado e conquistar novos consumidores. Eleições 2022. A corrida presidencial tem segundo turno e a expectativa do setor é que o agronegócio brasileiro ganhe mais destaque na agenda dos candidatos. E o Brasil quer ampliar o mercado de castanhas e nozes com Portugal. E durante o 11º Encontro Brasileiro de Nozes e Castanhas, realizado na capital paulista, 3 estratégias foram destacadas como fundamentais: a sustentabilidade, as formas de produção e a aplicação dos alimentos. E tem modão raiz no nosso quadro Moda de Viola. O Agroband já está no ar. Falo com fé, não lastimo mais a sorte. Já cumpri minha promessa na Aparecida do Norte. Olambra, no interior paulista, é responsável por 70% da comercialização de flores e plantas artesanais. E os produtores têm investido em tecnologia para atrair novos clientes. A irrigação é automatizada nesta propriedade em Olambra, no interior de São Paulo. A adubação equilibrada, com cálcio, potássio e magnésio, vai junto com a água. Quem cuida do processo é o Hugo, que saiu de Alagoas há 4 anos para trabalhar no município. Se estiver quente, tem que prestar uma atenção, que pode secar rápido o substrato. Aí tem que sempre estar olhando, pegando as plantas, virando elas, se tiver muito seca a raiz. Aí se tiver seca, aí liga essas mangueiras. Aí se tiver um pouco seco por cima, só liga esse aéreo só, aí molha só por cima. Você gosta disso? Eu gosto disso. Hugo é um dos 80 funcionários desta produção de ervas aromáticas. Por mês, são entre 180 e 200 mil vasos vendidos em todo o país. Para ampliar o mercado, o produtor decidiu trabalhar com essa flor aqui. É a primavera, de origem brasileira, que está sendo comercializada há poucas semanas. E a produção está aquecida. São cerca de 5 mil vasos por semana. O produtor desenvolveu um tratamento que amplia a durabilidade da flor, no escuro, de 3 para 20 dias. Conversando com decoradores, todos tentaram usar a primavera e ninguém conseguiu. Na hora que levava a planta, caía a flor, então não conseguia usar. Então a gente trabalhou muito em adubação, equilíbrio e a gente conseguiu uma durabilidade de 20 dias no escuro. Um outro mercado, não só jardim, como decorações de casa, eventos, casamentos, festas. Olambra tem cerca de 450 produtores que, segundo a prefeitura, são responsáveis por 70% das flores e plantas ornamentais comercializadas no Brasil. Parte da produção do município vai para cooperativas como esta, que fazem a ponte com os compradores, que aí sim distribuem para todo o país. Para competir com os grandes produtores, Valdir investiu em variedade. Há um ano ele produz, além de cactos, plantas pendentes, que já são as campeãs de vendas. A clientela aumentou em 50%. O índice de vendas era muito baixo, né? Então a gente teve que buscar essas alternativas, né, para atrair o cliente e ter um diferencial. Porque muitos produtores hoje, eles focam em grande quantidade e pouca variedade. Então nós começamos a fazer um grande mix para ter esse diferencial. Segundo o Ibraflor, Instituto Brasileiro de Floricultura, o país tem cerca de 8 mil produtores de flores e plantas que cultivam mais de 2.500 espécies. O segmento é responsável por mais de 200 mil empregos diretos e movimentou em 2021 quase 11 bilhões de reais. E tem atraído muitos profissionais que nunca tinham atuado no agronegócio. É o caso de Rosilene. A paixão pelas flores está estampada no braço. As tatuagens foram feitas depois que ela começou a trabalhar como auxiliar de produção. Eu achei muito prazeroso, porque eu estava meio depressiva e foi onde me ajudou muito a ter mais amor próprio. Foi o que me ajudou bastante.
foi publicada no Diário Oficial da União uma resolução que fixa em R$ 1.200 o valor do benefício do Garantia Safra da temporada 2022-2023. O montante é 41% maior em relação à safra 2020-2021, que era de R$ 850. O serviço é uma ação dentro do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar e tem o objetivo de garantir condições mínimas aos agricultores familiares que estão sujeitos a perdas por causa do clima. O número de beneficiários também aumentou. No total, 975 mil agricultores familiares de 11 estados poderão aderir ao programa na safra 2022-2023. Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Na safra passada, segundo o mapa, 679 agricultores aderiram ao programa. Hora de saber como fica o clima para os próximos dias? Hora da nossa previsão do tempo. Em Araçatuba, a semana terá mínimas entre 18 e 22 graus e máximas entre 26 e 34. Em Bauru, os termômetros registram mínimas de 17 e 19 graus e máximas entre 23 e 33 graus durante a semana. Marília terá mínimas entre 16 e 21 graus e máximas entre 22 e 33. Em Presidente Prudente, mínimas de 18 e 21 graus e máximas entre 25 e 34 graus. Em São José do Rio Preto, a temperatura mínima registrada será de 19 graus e a máxima de 34. Em Americana, as temperaturas variam entre 17 e 31 graus. Já em Campinas, a mínima pode chegar aos 17 graus e a máxima a 31. Paulínia tem mínimas entre 17 e 19 graus e máximas entre 26 e 31. Em Valinhos, a temperatura mínima deve ser de 16 graus durante a semana e a máxima deve chegar aos 31 graus. Intervalo aqui no Agroband, dá tempo de pegar um cafezinho ou uma água para se hidratar e conferir as cotações agropecuárias. A arroba do boi gordo foi cotada em Andradina e em Araçatuba a R$ 280. A arroba da carne suína foi cotada no estado de São Paulo a R$ 128. O quilo do frango vivo foi cotado em São Paulo a R$ 5,50. O litro do leite foi cotado em Avaré a R$ 2,56 e em Campinas a R$ 2,22. A caixa com 30 dúzias de ovos brancos foi cotada em Araçatuba e Presidente Prudente a R$ 156. A saca de 50 quilos do açúcar foi cotado em Ribeirão Preto a R$ 124,41 e em Santos a R$ 128,55. Eleições 2022. A corrida presidencial tem segundo turno e a expectativa do agronegócio é que o setor ganhe mais destaque na agenda dos candidatos. 27 senadores foram eleitos nesse domingo e 513 candidatos escolhidos para ocupar as cadeiras na Câmara dos Deputados, em Brasília. Na opinião deste deputado federal, que não disputou a reeleição e idealizador do Instituto Liberdade Econômica, o agro diminuiu a representatividade na Câmara, mas foi bem no Senado, referindo-se a Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura, que conquistou uma cadeira pelo Mato Grosso do Sul. O nosso produtor acaba se identificando com algumas figuras que não são propriamente representantes do agro. Nós vamos ter um número menor, na minha opinião, na bancada, como já aconteceu na atual legislatura na Câmara. Mas, pelo menos, no Senado, nós estamos tendo aí uma posição muito forte, aumentando a representação, no meu ponto de vista. O agronegócio brasileiro certamente ganhará mais destaque na agenda dos candidatos à presidência da República no segundo turno. Alguns tópicos são muito importantes para o setor: regularização fundiária, segurança jurídica e respeito à propriedade privada. É isso que o produtor rural precisa para trabalhar, estando aqui, dentro da sua propriedade privada, sabe? A gente precisa de mais disso aí. A partir de agora, eu imagino que o setor vai se posicionar, discutir, avaliar
quais são exatamente os desafios, e eu imagino que nós teremos um movimento de diversas organizações, dos próprios partidos, para se posicionar de uma forma um pouco mais clara sobre esse setor tão importante para o país. Para José Luiz Tejon, independentemente de quem for eleito, o Brasil precisa de um planejamento estratégico, pensando em negócios modernos com aspectos sociais, ambientais e econômicos. E que a gente cobre de governos, cobre dos candidatos, políticas voltadas a uma coisa só que nos interessa: dobrar o agro de tamanho dentro da visão daquilo que os clientes, os consumidores, desejam. Este é o futuro que temos que ter pela frente, acima de facções deste ou daquele. O agronegócio é um só, ele não pode ser dividido. O Brasil quer ampliar o comércio de castanhas e nozes com Portugal. E esse foi assunto do primeiro encontro do setor realizado na capital paulista. A Associação Brasileira de Nozes, Castanhas e Frutas Secas, a ABNC, abriu espaço neste encontro para a troca de experiências e expansão de negócios entre Brasil e Portugal, começando com o atual cenário do mercado na Europa, que mesmo em meio à crise, com o conflito no leste europeu, pandemia e temperaturas extremamente elevadas, o setor se mantém. A gente vê que em todas as crises, os alimentos é o setor que menos sofre, porque é o gênero de primeira necessidade. E as nozes, com certeza, por ser um produto, vamos dizer, saudável, ambientalmente também sustentável, então é um produto que permanece apesar de estar no momento sofrido. Um dos painéis do encontro abordou as possibilidades para o aumento do mercado brasileiro de nozes e castanhas em Portugal. Para um dos palestrantes, 3 estratégias são fundamentais: a sustentabilidade, as formas de produção e a aplicação dos alimentos. A primeira questão é a questão de sustentabilidade, a questão das certificações, que é uma questão básica para entrar na Europa. Então isso antigamente era um fator extra, hoje em dia é uma questão básica. A segunda questão, eu acho que é uma cadeia produtiva bem focada, bem otimizada, porque a questão hoje em dia com os custos de transporte e outros custos, muitas vezes você tem um produto que é barato na produção, mas chega no consumidor a um preço proibitivo. Então há esse trabalho dessa cadeia. E a terceira coisa é a aplicação, porque hoje as nozes, a gente pensa muito as nozes só como snack, mas elas são parte, um dos principais produtos para a área de alimentos plant-based, né, os alimentos de base vegetal, que é uma das categorias que mais cresce. O baru, um fruto do cerrado brasileiro, rico na parte nutricional e ambiental, foi apresentado durante o encontro como mais uma alternativa para aumentar as exportações do agro para o mercado europeu. Para o mercado europeu, a gente está fazendo um trabalho de registro do baru junto às organizações sanitárias como um novo produto. E a gente acredita que mais em 6, 8 meses a gente vai estar registrado para comercializar o baru na Europa e assim aumentar as exportações brasileiras do agro, especificamente das castanhas e frutas secas. A Agritech, empresa que une a agricultura e tecnologia, foi citada no encontro como sendo a resposta ao ESG, ou seja, para as práticas ambientais, sociais e de governança de uma organização. Na parte de tecnologia, a gente tem a missão ali de trazer sempre uma agricultura mais produtiva, mais sustentável e mais resiliente ao clima. Só que a gente só consegue fazer isso com dados. E não só dados agronômicos, como também atrelando dados ambientais, sociais, de governança. Então, essa é a resposta que a gente consegue dar, né? Através de dados, trazer como um todo ali essa agricultura mais produtiva, uma agricultura regenerativa também. Então, promovendo ali novos recursos e novas tecnologias. O presidente da ABNC também falou sobre o impacto positivo para o setor em relação aos novos requisitos de qualidade para amêndoas, castanhas, nozes e frutas secas estabelecidos pelo Ministério da Agricultura. Todos os requisitos que estão dentro de uma possibilidade de serem atendidos, eles são muito bem-vindos e o MAPA está se dedicando no sentido de valorizar também o nosso setor. Nós fazemos parte da Câmara da Fruticultura, foi criado um setor das nozes e castanhas, então eles nos acolheram
vamos dizer, e estão dando apoio para trazer as nozes e castanhas, como a gente diz, na linha de frente do agronegócio brasileiro. Receita da roça chegando com comida boa demais, gostosa e fácil de preparar. Quem vai ensinar pra gente é a nossa parceira Liliana, de Bauru, da Cozinha da Liliana. Essa receita viralizou nas minhas redes sociais. É uma torta de abobrinha com apenas 3 ingredientes e você pode usar o recheio que tiver em casa. Começa ralando a abobrinha, ou pica, ou processa. E agora mistura os ovos temperados já com sal, pimenta e fermento, bate bem e aí junta a abobrinha ralada. Mistura mais uma vez e aí vai pro recheio, que é o que você tiver em casa. Eu usei frango, palmito, azeitona, pode ser atum, pode ser o que você tiver na casa. Fica desse jeito assim. Unta agora uma travessa com azeite de oliva, coloca metade dos ovos com a abobrinha, coloca o recheio, cobre com o restante da abobrinha com os ovos batidos, forno 180 graus, 40 minutos ou até ficar assim, ó, durinho, tem que ficar bem sequinho. E aí é só tirar do forno, você vai poder comer no café da manhã, no almoço, na janta, você faz o que você quiser porque a torta é sua. Beijo! Tem um recado importante para você. O Sicoob Paulista ajuda o produtor rural a chegar mais longe. A cooperativa tem soluções exclusivas para custear e comercializar produções agrícolas e pecuárias. O Sicoob Paulista tem todos os serviços financeiros que um produtor rural precisa. Crédito específico para o agro, de recursos próprios, repasses do Plano Safra, BNDES, fundos constitucionais e muito mais. Além disso, você pode ter conta corrente com condições especiais que só uma cooperativa de crédito tem, porque o Sicoob Paulista é mais que um banco. Aqui, quem é cooperado é dono. Quer saber mais? Então entre no site sicobpaulista.com.br ou abra sua conta pelo app Sicoob, usando o código 4446. Você está prosperando ou precisando de uma ajudinha financeira para crescer? Conte com o Sicoob Paulista. A saca do café foi cotado em Franca a R$ 1.330 e em Marília a R$ 1.280. A saca da soja foi cotada em Assis a R$ 164 e em Avaré a R$ 181. A saca do milho seco foi cotada em Assis a R$ 77 e Avaré a R$ 79. A saca do feijão carioca foi cotada em Barretos a R$ 300. A tonelada da mandioca a granel foi cotada em Assis a R$ 924 e em Ourinhos a R$ 891. A cana-de-açúcar fechou no campo a R$ 131,07 e na esteira a R$ 146,41.